Pessoal do segundo ano de informática, vamos entrar agora num assunto que, como eu já havia mencionado em aulas para vocês, de extrema importância para a carreira profissional de cada um de vocês. É exatamente a partir deste ponto da matéria que todos vocês estarão habilitados para o mercado de trabalho, né, no sentido de trabalhar com banco de dados. Né? Então, como já havia comentado isso antes com vocês, uma empresa quando contrata um estagiário da área de programação, ele espera que essa pessoa, que esse aluno tenha bons conhecimentos com programação voltadas para o banco de dados. Né? E aí, esse é o assunto agora do nosso segundo bimestre, do nosso terceiro bimestre, né? Tô dando início então a esse novo conteúdo a partir de agora. E com esse conteúdo, por exemplo, nós vamos conseguir cadastrar clientes de um estabelecimento, nós vamos conseguir controlar vendas de um estabelecimento, né? Você consegue controlar estoque de um estabelecimento comercial qualquer, que é o objetivo principal desse curso, né? Que é formar vocês para o mercado de trabalho para atuar com banco de dados, né? Atuar no mercado de trabalho, principalmente na área comercial desse, dessa área de conhecimento, né? Pessoal, a matéria do terceiro bimestre envolve então desde a construção de um banco de dados até o criar um software para inserir, alterar, excluir e consultar dados desse banco de dados que eu tenho criado. Lembrando a vocês que a gente vai usar o conceito de banco de dados relacional, né? Vocês têm uma matéria voltada para esse assunto no nosso curso, no segundo ano do curso, né? E com isso, tudo que vocês aprenderam conceitualmente até na prática lá, praticamente vocês vão ver que é a mesma coisa quando a gente trabalha com banco de dados no Visual Studio, no caso aqui no vb.net, né? Eu não sei como os outros professores do curso vêm trabalhando com vocês nesse sentido de passar conhecimentos da parte de banco de dados para vocês, mas nós aqui em VB nós vamos usar o próprio banco de dados que a própria Microsoft disponibiliza quando você instala o Visual Studio, que é o SQL Server, tá? O professor Bruno, né, tem dado nas aulas dele aí conceitos e práticas de MySQL. Nós vamos trabalhar com SQL Server. O SQL Server é uma ferramenta da Microsoft com algumas limitações, né, porque é uma ferramenta paga, diferente lá do MySQL, que você tem ele gratuito, né, e é uma ferramenta um pouco mais possante que o SQL Server, mas vale para você ter um conhecimento a mais no sentido de conhecer um novo banco de dados. Então, gente, a matéria do terceiro bimestre vai englobar todos esses assuntos que nós temos aqui, os conceitos iniciais, os sistemas gerenciadores de banco de dados, que nada mais são os softwares que a gente usa para construir banco de dados, né? E aí, tem um projeto aí que a gente vai trabalhar com ele, só que esse projeto aqui, já vou adiantar desde agora, nós não vamos usar esse projeto de exemplo, não. Se você olhar no índice aqui da nossa apostila aqui, tem esse anexo 1 aqui, ó, como novo projeto do terceiro bimestre, que nós vamos colocar ele no lugar daquele 1 lá. Então tá como anexo aqui, que eu refiz aquele projeto que está lá em cima de uma forma mais compacta, que você consegue fazer as mesmas coisas que o lá de cima, né? Que esse aqui que está aqui como item 34.3 da nossa apostila, projeto clientes. Ele cadastra, altera, exclui, consulta, registro. Mas só que eu tenho uma quantidade maior de botões na tela, né? Sendo que
Esse daqui de baixo, ele tem uma quantidade minimizada de botões e eu consigo fazer exatamente e até melhor cadastro, alteração, exclusão e consulta de registro de clientes. Com base nesse projetinho que nós vamos construir junto aqui nessas videoaulas, nessas próximas videoaulas, vocês vão ver que a gente vai conseguir desenvolver qualquer programa que precise, né, manter dados em tabelas de um banco de dados. Tá? Então, vamos iniciar aqui o conteúdo nosso do terceiro bimestre com alguns conceitos, né, revisionais da parte de banco de dados, que eu tenho certeza aí que o professor Bruno, o professor de banco de dados de vocês, já deva ter falado em aulas práticas dele lá. Então, o que é um banco de dados? O banco de dados é uma coleção organizada de informações, né, que armazenadas em um ou mais arquivos ou tabelas, né? Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados de uma loja, né? Esse banco de dados dessa loja tem a minha tabela de clientes, tem a minha tabela de vendas, tem a minha tabela de produtos, tem a minha tabela de estoque, a minha tabela de fornecedores, todas essas tabelas relacionadas, ela forma um banco de dados relacional que esse conjunto todo dá-se o nome de banco de dados, né? Banco de dados de uma loja, é o exemplo que eu dei para vocês. Cada uma das tabelas também são conhecidas aí em outras bibliografias como entidades. Então, uma tabela pode ser tratada como tabela ou como entidade. Você usa o termo que mais você tem facilidade, mas é importante saber que tabela e entidades é a mesma coisa, né? Cada tabela que eu tenho dentro do meu banco de dados, ela é formada por campos. Esses campos, eles em bibliografias voltadas para banco de dados, eles recebem o nome de atributos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de cliente. Como que ela é formada? Por campos. Então, quais são os campos da tabela de cliente? Eu tenho o código do cliente, o nome do cliente, o endereço do cliente, o telefone do cliente, né? Isso são os campos dessa tabela, são os atributos dessa tabela, tá? Dessa entidade, né? Como eu falei. Os meus campos, eles compõem, né, essa tabela em colunas, né? E cada uma dessas colunas ele guarda dados. Prestem bem atenção nisso, que é bem importante frisar isso. Dentro da minha tabela eu tenho dados em cada um dos campos, tá? Não são informações. Informações eles são geradas através de uma consulta que eu faço. Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, todos os meus clientes da cidade de São José. Isso sim é uma informação que eu vou ter. Um resultado de uma pesquisa é uma informação. Tá? Um relatório impresso é uma informação. Agora, o dado é o que eu tenho gravado. Eu levanto dados para gerar informação. Guardem sempre isso. Tá? Bom, dado, como eu falei, ele especifica o conteúdo armazenado em cada um dos campos. Então, o código do cliente é um dado. O nome do cliente é um dado. O endereço do cliente é um dado, é um mero dado. Tá? Outra coisa que eu tenho na tabela, então quando eu gravo lá o código, o nome e o endereço de um cliente, vamos supor que a minha tabela só tivesse esses 3 atributos, código, nome e endereço. Quando eu gravo o meu primeiro cliente lá, agora vocês prestem atenção que nós estamos tratando de um assunto que até então a gente não falava em banco de dados, né? Em programas que a gente vinha fazendo, que é manter esse dado gravado. É diferente lá de quando você faz um programa de fatorial, de soma, você para o programa, você perdeu tudo aquilo. Agora não. Quando eu entro lá com o código, o nome e o endereço do cliente, eu vou ter um local, um banco de dados fora do VB que vai gravar aqueles dados digitados, né? Ele vai manter aquilo ali. Quando eu quiser consultar, eu puxo aquele dado para a tela. Quando eu quiser excluir aquele dado, eu puxo, mostro para o usuário e excluo aquele dado.
Quando eu quero alterar um dado, o meu cliente mudou de residência, foi para um outro endereço. Eu chamo o registro na tela, abro ele para edição, para alteração, altero e mando regravar aquele registro. Então, é importante isso. Essa coleção de código, nome e endereço, essa composição, ela forma um registro da minha tabela. Então, eu tenho um registro de cliente cadastrado. Por exemplo, código 1, Wagner, endereço, Rua Joaquim José da Silva. Essa composição toda de 1, Wagner, Rua Joaquim da Silva, isso daí é um registro de um cliente que eu tenho cadastrado. Tá? Ele é também conhecido em bibliografias de banco de dados aí como tupla. Então, guardem esses nomes que isso pode ser assunto de prova. Registro é a mesma coisa que tupla. Tá? O que são os domínios? Normalmente, domínio, acredito que vocês já tenham ouvido falar desse termo, né? O domínio, o que ele é? É uma coleção de todos os dados gravados em uma coluna da minha tabela. Então, eu tenho vários clientes, vários registros, tuplas gravadas na minha tabela. Do cliente 1, do cliente 2, do cliente 3, do 4, e cada um tem o seu nome e o seu endereço. Então, aquilo ali, cada coluna da minha tabela, vocês vão ver quando a gente construir ali, eu tenho vários códigos, eu tenho vários nomes, eu tenho vários endereços. Cada coluna, com todos os códigos guardados, eles são encarados como domínio daquela coluna. Os domínios da minha coluna de código são todos os códigos que eu tenho gravados. Os domínios que eu tenho gravados de nomes são todos os nomes de clientes que eu tenho gravados. E dos endereços a mesma coisa, né? Tem um outro conceito bastante importante quando a gente trata de banco de dados, que é a chave primária. Para que serve uma chave primária dentro de uma tabela? Para evitar que eu cadastre registros repetidos, duplicados dentro da minha tabela. Então, por exemplo, eu defino um ou mais campos, guardem isso, um ou mais campos que vão compor a minha chave primária. Então, por exemplo, minha tabela de cliente, eu tenho um código do cliente. Tem muita gente que já usa o CPF. CPF é um dado único, identifica cada cidadão, cada pessoa. Então, ao invés de ter um código do cliente, eu cadastro com o CPF do cliente. Pode ser? Pode, à vontade. Tá? Então, o código do cliente, eu defino esse campo como chave primária. O que significa isso? Que todos os meus clientes que eu vou cadastrar têm que ter esse código diferente, tem que ter o CPF, por exemplo, diferente. Então, eu defino dessa forma. Eu informo um ou mais campos, que pode ser uma composição, tá? Pode ser uma composição de campos que compõem a chave primária. E aí, quando eu vou gravar um novo registro, vamos supor que eu tenho 2 campos numa tabela definidos como chave primária. Ele verifica a composição, a junção desses 2 campos para ver se tem algum outro registro com o mesmo conteúdo dessas 2 colunas que eu tenho já com dados gravados, por exemplo. Tá? Isso a gente vai ver na prática, aí, na hora que a gente construir a nossa primeira tabela, eu volto nesse assunto também. Tá? Então, as minhas chaves primárias, elas podem ser simples, ou seja, um campo só que compõe a chave primária, ou então 2 ou mais dados, né? 2 ou mais campos que compõem a chave primária. O que é a chave estrangeira? Quando eu relaciono uma tabela com a outra, vocês já devem ter aprendido isso na matéria de banco de dados, eu posso criar relações, tabela pai e uma tabela filho num relacionamento. A minha tabela filho, ela recebe dados da pai. Então, por exemplo, se a minha tabela pai, eu tenho uma composição de 2 campos como chave primária, na minha tabela filho, eu vou ter esses 2 campos da tabela pai inseridos ali para eu criar essa relação. Eu não posso ter 2, 3 campos na tabela pai como chave primária e escolher um desses 3 campos para definir como chave estrangeira numa tabela filho. Não pode acontecer isso.
Isso é errado. Se você quiser ter uma relação entre as duas entidades, as duas tabelas, tem que ter a mesma composição de chave primária como estrangeira na tabela filho da relação. Tudo bem? A gente vê isso na prática depois aí, tá? Bom, pessoal, tudo isso que eu falei aí em cima de conceitual, vocês têm aqui, ó. Então, por exemplo, vocês veem aqui, ó, código, nome e salário. Quando eu crio a minha tabela, na hora que eu abro a minha tabela no banco de dados, ela é exibida dessa forma. Então, eu tenho código, nome e salário, que são os meus atributos dessa minha tabela. Os domínios de cada um dos atributos aqui, ó, é o 1, 2, o 3 e o 4. O 1, 2, o 3 e o 4 é um domínio da coluna código. O domínio da coluna nome é Alberson, Wagner, Patrícia e José. O domínio, ou os domínios, né, da coluna salário é o 100, 250 e 500. Agora, o que são os registros? O que são as tuplas da minha tabela? A composição de código 1, Alberson, salário 100 é uma tupla. 2, Wagner, 200 é outra tupla, é outro registro que eu tenho na minha tabela. 3, Patrícia, 50, outra tupla, outro registro. Ou seja, aqui nessa minha tabela, eu tenho 4 tuplas, 4 registros cadastrados. Cada linha dela é uma tupla, né? Isso tudo aqui, como eu falei para vocês, a composição de registros gravados, mais campos, que são os atributos, né? Mais os domínios e tudo mais, isso aqui formam para mim uma tabela, uma entidade, a minha entidade de professores, por exemplo. Poderia ter criado esse meu exemplo aqui, tabela de professores, entidade de professores, né, como eu já falei, e aí com esses registros gravados aí dentro. Lembrando, o número 1 desse primeiro código é um dado de um professor. O nome Alberson é um dado de um professor. Salário 100 é um dado de um professor, tá? Então, isso para ficar bem específico para vocês. Não me digam nunca que código 1 Alberson 100 é um dado. Não é um dado, ele é um registro, é uma tupla. Agora, só o número 1 do registro do primeiro cliente que eu tenho cadastrado, ele é um dado. Tudo bem? Espero que tenha ficado entendido através desse modelo gráfico que eu construí aqui, que aí fica mais fácil, tá? Bom, pessoal, vamos para a prática, né? Antes de entrar na prática, vamos falar a respeito de sistemas gerenciadores de banco de dados. O que são sistemas gerenciadores de banco de dados? Como o próprio nome diz, é o software que você usa para construir o seu banco de dados. E aí eu não estou falando de VB agora, tá? Eu estou falando, por exemplo, do Access, do SQL Server, do MySQL, do PostgreSQL, do Paradox, do Interbase, do Firebird, do Oracle. Aliás, eu digo para vocês que o Oracle é um dos melhores bancos de dados existentes no mercado de trabalho. Ou seja, se uma empresa um dia convidar você para participar de um treinamento, de um curso de Oracle, aceite na hora. É um dos melhores gerenciadores de banco de dados, normalmente utilizados em empresas de grande porte no mercado. Tá? Então, isso, para quem trabalha com banco de dados, precisa conhecer a Oracle se quiser, né, ser contratado por uma empresa de grande porte, aí, que normalmente é Oracle, é MySQL, são sistemas gerenciadores de banco de dados mais parrudos. Não estou falando de linguagem de programação, mas sim de sistemas gerenciadores de bancos de dados. Acredito também que vocês já tenham ouvido falar nesse termo. Gente, eu falei para vocês, quando vocês instalam o Visual Studio no computador de vocês, vocês já têm disponível uma ferramenta da Microsoft que por dentro do VB, que por dentro, por exemplo, do C#, você consegue construir ali dentro sem a necessidade de ter instalado o MySQL, sem a necessidade de ter instalado o próprio SQL Server, que é uma ferramenta da Microsoft. Ele já dispõe para você de um
adicional quando você instala, que você consegue instalar, criar o seu próprio banco de dados que vai estar vinculado àquele projeto que você está construindo. Então, por exemplo, eu tenho o meu sistema que eu vou construir para uma biblioteca. Esse meu sistema, eu vou começar a construir telas dentro do VB, dentro do C#. Então, lá dentro do VB, no momento que eu começar a construir o meu projeto, vai ter os meus formulários e aí eu vinculo ali dentro mesmo um banco de dados que eu vou criar com estrutura do SQL Server, tá? Não vai ser do MySQL. Professor, se eu quiser, eu tenho um banco de dados do MySQL, eu consigo ligar ele ao VB, consegue, do Paradox também, do Axis também. Existem códigos específicos para isso, né? Às vezes, mas muda assim pouquíssimo parâmetro dos comandos que vocês vão aprender para você estar acessando qualquer banco de dados que vocês quiserem, tá bom? Então fique bem explicado isso para que seja entendido por todos. O sistema gerenciador de banco de dados não está vinculado a linguagem nenhuma. Eu posso, por exemplo, criar em SQL Server um banco de dados e acessar ele no Java. Esse mesmo banco de dados eu posso usar ele em JavaScript, eu posso usar ele também, por exemplo, no PHP, eu posso usar ele no C#, ou seja, as linguagens elas fazem acesso a um banco de dados que eu tenha criado em qualquer que seja o gerenciador de banco de dados. Certo, gente? Bom, dando continuidade aqui então, a gente vai trabalhar com um dos modelos, né, com os métodos mais utilizados no mercado hoje, que é o ADO.NET. Esse aí é um método de eu trabalhar por dentro de uma linguagem. Vocês vão aprender esse mesmo método em PHP, em C#, em VB. Hoje é o mais utilizado no mercado. Então, o que eu faço? Através desse método de acesso a banco de dados, eu consigo abrir um banco de dados, abrir uma tabela lá, mandar gravar um registro lá dentro, eu consigo fechar aquela tabela, eu consigo construir uma tabela, olha bem, hein? Eu consigo, por meio de linguagem de programação, criar uma tabela dentro de um banco de dados também. A parte estrutural do banco eu também consigo construir através de uma linguagem de programação, seja ela qual for, tá? Vocês aprenderam aí os comandos do SQL, da Transact SQL, né? Que destinadas a criar a parte estrutural de um banco de dados. Eu consigo, através de comandos, criar tabelas, eu consigo criar campos para aquelas tabelas que eu tenho criadas, chave primária, consigo criar por programação relacionamento entre uma tabela e outra, e assim por diante. Certo, gente? O que a gente vai fazer aqui? É importante aqui nós criarmos o nosso primeiro banco de dados para servir de apoio para as próximas aulas que eu vou estar postando para vocês. Então, para título de exemplo, eu vou criar um banco de dados chamado loja, que nesse banco de dados chamado loja, eu vou ter uma tabela criada com essa estrutura que eu tenho aqui, ó, código do cliente do tipo inteiro. Esse código do cliente ele vai ser chave primária dessa minha tabela, tá aqui, ó, tá? Eu vou ter o nome do cliente também, que vai guardar 40 dígitos. Eu vou ter o salário do cliente, que é do tipo real. Eu vou ter o sexo do cliente, que é char1. Char1 por quê? M para masculino, F para feminino. Vou ter o nascimento do cliente, que é em formato de data-hora, né? Ou seja, de data, né? Que nesse caso aí, data é mencionada dessa forma, tá? Então, as minhas tabelas são feitas dessa forma. Gente, aqui para baixo agora na apostila, vai ter para vocês aí um passo a passo. Lembrando o seguinte, essa apostila que eu estou apresentando para você é da versão 2008 do Visual Studio. Você vai perceber que a que nós vamos usar aqui, e aí vai até vincular o vídeo, um pouquinho diferente da apostila, porque eu vou usar também, já para deixar como exemplo para vocês, a versão 2010,
tá? Que é a que a gente tem instalada no colégio e é que eu pedi para vocês baixarem aí na residência de vocês, no computador de vocês, para vocês construírem esses exemplos que eu vou estar passando aqui, tá? Então, vamos lá no passo a passo, então. A primeira coisa, então, eu tenho que abrir o VB meu. Então, eu já estou com o meu aqui aberto, tá? E aí, o que eu faço? Primeiramente, abro o VB, em seguida, clique no botão direito do mouse sobre o nome do projeto na janela Solution Explorer. Primeiramente, aqui eu tenho que abrir um projeto novo, né? Então, vamos lá. Arquivo, novo projeto, tá? Você percebe aqui que isso aqui já é do VB 2010, essa janela inicial aqui já é do 2010, não é aquela do 2008 que eu estava usando. Vou dar um clique no OK, ele vai criar esse meu projeto com esse nome Windows Application 1, vou dar um clique. Então tá aí o meu primeiro formulário, e aí vamos seguir a apostila. Vocês vão perceber que é bem fácil, tá? Então aqui, ó, nessa figura 1, ele pede para eu clicar com o botão direito no Windows Application 1 no Solution Explorer e na opção ADD New Item. Vamos lá, ó. Então vamos chegar aqui, Windows Application, clico com o botão direito aqui, ADD New Item. Você percebe que a apostila do 2008 e aqui os modos de acesso aqui são exatamente as mesmas que eu tenho lá do 2008. Então vamos clicar aqui, New Item. Agora tem uma diferençazinha em layout, tá? Vamos voltar para a apostila. Você olhando na apostila aqui, você percebe que aquela tela que apareceu, vamos ver a diferença, ó. Essa aqui é a tela para eu incluir um banco de dados nessa minha aplicação, nesse meu programa que eu estou criando, tá? E aqui, olha, vocês percebam aqui que tem uma diferença. Essa janela é apresentada com um layout diferente. Mas o que importa é o conteúdo. A gente tem que achar esse ícone aqui, ó, Service Base Database, tá? Com uma observação, eu tenho que indicar aqui, ó, o nome do banco de dados que eu vou estar criando. Então vamos lá, ó, vamos procurar aqui Service Base Database. Vamos procurar, tá aqui, ó, Service Base Database. Cliquei aqui, você percebe que quando eu clico aqui, ele já muda aqui para o nome do banco de dados que eu vou criar. Esse aqui é o arquivo que vai estar contido dentro da pasta do seu projeto que você está criando. Isso aqui é um arquivo separado do VB. Não tem nada a ver com o VB isso que eu estou fazendo agora. Isso aqui é uma ferramenta que a própria Microsoft disponibilizou dentro do VB para nós criarmos os nossos bancos de dados, com uma estrutura de banco de dados deles, né, da Microsoft. Quem quiser criar com MySQL pode, só que os comandos não serão os mesmos que eu vou apresentar para a gente cadastrar, alterar, excluir e consultar registros aqui dentro desse banco de dados que eu vou criar. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um nome novo para o meu banco de dados. Eu vou colocar aqui, ó, loja.mdf. O que é o ponto .mdf? O ponto .mdf ele define a estrutura do meu arquivo de banco de dados, que é do SQL Server. Todo arquivo gerado em SQL Server, ele gera como MDF, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um clique no botão ADD. Quando eu clico nesse botão ADD, vocês percebam aqui que ele já incluiu na janela do Solution Explorer para mim um banco de dados chamado Loja MDF. Ele já apareceu aqui na Server Explorer, tá? Isso aqui simula um servidor de banco de dados. Por quê? Porque o SQL Server é um banco de dados que eu consigo trabalhar com ele na internet. Ele é um banco de dados de servidor, é um servidor de banco de dados, o SQL Server. Aparecendo essa janela aqui ó, é essa que vai aparecer aqui depois para você, ó. Então eu indiquei aqui Service Base Database, banco de dados eu mudei para loja MDF para ficar igual, vocês percebem que já o layout é um pouquinho diferente, né? E aí, quando essa aqui tem uma tela a mais, tá? Que você percebe que aqui tem um botão Next e aqui está um botão Finish. Mas isso aqui é a próxima, essa aqui é a próxima janela que vai aparecer aqui na minha janela de projeto, ó. No meu projeto que eu estou criando aqui, ó. É só dar um clique aqui, ó.
mantenha o dataset marcado, não mudem isso, mantenha o dataset marcado e clique aqui no Next. Quando eu clico aqui, vocês vão perceber que essa janela aqui agora já é a mesma que aparece aqui para mim, ó. É a mesma que aparece aqui, ó, tá? Ou seja, eu mantenho o nome padrão que ele criou aqui, loja dataset, por quê? Porque ele aproveita parte do nome do meu banco de dados, tá? E aí eu vou dar um clique no Finish. Finish. Ou seja, o meu banco de dados está criado, tá? Então, como eu falei, eu estou desenvolvendo um sistema, por exemplo, para uma loja, eu tenho o meu banco de dados da loja. Lá dentro eu vou ter tabela de cadastrar cliente, tabela para cadastrar fornecedor, tabela para cadastrar vendas. Tem muita gente que confunde, gente, é uma coisa muito importante para se dizer, que acha que um banco de dados só pode segurar, só pode ter lá dentro uma tabela. Não, não é isso, tá? No meu banco de dados, para um estabelecimento que eu vou criar, para uma loja, para uma biblioteca, para uma clínica de massagem, para uma prefeitura, para uma escola, qualquer que seja o estabelecimento comercial que você estiver desenvolvendo, vai ter o banco de dados deles. E dentro do banco de dados deles você vai ter várias tabelas ali. Inclusive, esse banco de dados aqui, depois eu vou passar ele para vocês. Por quê? Para vocês incorporarem. Isso aqui já é o projeto do terceiro bimestre de vocês. Eu estou iniciando ele, tá? Nós vamos aproveitar essa tela e eu vou dar essa tela para vocês usarem no projeto de vocês. Vocês vão dar continuidade ao projeto de vocês nesse projeto que eu vou passar para vocês. Então, gente, o que acontece? Eu tenho aí a minha loja.mdf. Aí eu tenho meu banco de dados. Várias formas de eu abrir esse banco de dados para eu começar a construir as minhas tabelas ali dentro. Botão direito aqui, vamos lá na apostila. Então, o que eu faço? Se tudo deu certo, conforme descrito nos passos anteriores, após clicar no botão Finish, aparecerá na janela Solution Explorer os seguintes itens, que foi exatamente esse daqui que eu falei para vocês. Ó. Ou seja, na minha Solution Explorer, além do meu formulário, que é esse que está sendo exibido, aparece o Loja MDF e o Dataset XSD. Né? Esse dataset ele é responsável por manipular os registros da minha tabela. Quando eu quero consultar, quando eu quero cadastrar, alterar, esse cara aí é responsável por isso. Tá? Então, o que aparece aí para mim? No Solution Explorer apareceram esses dois arquivos. Várias formas de eu abrir agora o meu banco de dados para eu criar tabelas lá. Eu clico com o botão direito aqui, né? Vou aqui no Open, ele vai abrir o meu banco de dados aqui no meu Server Explorer, tá? Ou seja, eu posso vir aqui, dar um clique com o botão direito, Open. Outra forma que eu tenho é se eu der dois cliques aqui, ó. Opa, aqui não, aqui, ó, perdão. Ele abre também, quer ver, ó, fechei ele aqui, venho aqui, botão direito, Open. Olha lá, ele abre do mesmo jeito. Então, tanto faz, ou aqui ou aqui. Bom, a intenção agora é a gente criar aquela tabela de clientes nossas, né? Então, a minha primeira tabela, para eu criar a minha primeira tabela, né? Aí, ó, aqui estão os passos que eu pedi. Ah, só uma coisa importante que está falando a respeito disso, ó. Se porventura essa minha janela aqui sumir, ó, vou fechar ela aqui. Você percebe, sumiu. Cadê a Solution Explorer? Você pode abrir ela por aqui, ó, eu acho que ele vai abrir para você, ó lá, abriu, né? Outra forma que tem é você vir aqui, View, e aqui, ó, Solution Explorer, Ctrl Alt L aqui, ó, ele mostra para você ela, tá? Opa, View, clico aqui, aqui, ó, Data Sources, tá vendo? Eu vou optar por essa opção aqui, ó. Vou dar um clique aqui, Open, tá? Abrir aqui a minha Solution Explorer. Aqui outra, minha Solution, não, minha Server Explorer, né? Eu acho que eu até cliquei errado aqui, ó. Eu não View Server Explorer. Eu estava clicando errado aqui, ó. View Server Explorer. Vou clicar aqui, ó. Aí, mostrou para mim. Outra forma que tem, ó, Toolbox Server Explorer. Então, quer dizer, são várias as possibilidades aí de você não ficar perdido no projeto seu. Vamos para o Server Explorer. Agora eu vou
criar minha primeira tabela, tables. Né? Vocês já têm esse conceito que tables são tabelas. Como que eu crio tabelas, então, agora aqui na minha apostila? Vocês percebem, gente? A apostila está assim, passo a passo. Primeiro eu crio o banco e agora eu vou criar tabelas. Né? Então, como que eu vou criar tabelas? Aqui, ó, se vocês olharem só as figuras, não precisa nem ler a parte de texto da apostila. Você vai clicar com o botão direito em Tables, vai aparecer esse submenu aqui, ADD New Table. Vamos ver? Clica aqui, ADD New Table. No que você clica, ele aparece a área onde a gente vai criar a estrutura da minha tabela, onde eu vou gravar os dados do meu cliente. Então, eu vou criar aí código CLI, nome CLI, endereço CLI, o que eu quiser de cliente eu posso criar aí como dados da minha tabela. Observando aquele conteúdo que eu tinha falado lá em cima, agora há pouco, da apostila para vocês, eu já tenho uma estrutura que eu defini para a gente criar aqui. Ó. Então, eu vou criar nessas colunas. No column name é o nome da coluna da minha tabela, o tipo de dado e se ele permite dado vazio. Esse campo aqui, gente, é muito importante para vocês. Isso está a definição aqui embaixo. O que significa o hello null aqui? Eu acho que está escrito aqui, ó, hello null, ó, nessa coluna aqui. Ó. Informe se esse campo permitirá cadastrar registros sem a informação do referido campo. Ou seja, eu crio um código do cliente. Eu quero que não seja necessário no momento que o usuário vai cadastrar um cliente. É necessário, é obrigatório ou não ele informar o código do cliente? Então, hello null, ele permite nulo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, se você marcar ali, você vai dizer que aquele campo não é obrigatório na hora de preencher, cadastrar um registro. Normalmente, a gente deixa desmarcado. Tá? Então, vamos voltar aqui em cima. A estrutura da tabela que eu tenho que criar é essa aqui. Ó. Vou até aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais legível aqui para a gente conseguir entender. Então, eu vou criar uma tabela de clientes, tá, da minha loja, que eu vou colocar aqui código do cliente, nome do cliente, salário do cliente. Primeiro dado, código do cliente é inteiro. Então, vamos lá. Código CLI, ele é do tipo int, tá? E, olha só, eu posso marcar, apertando a barra de espaço, você pode marcar ou desmarcar, ou então clicando, né, logicamente, aqui. Ó. Então, eu vou deixar aqui como um dado obrigatório, código do cliente. Eu não posso cadastrar um cliente sem código. Então, eu vou deixar ele gravar, vou exigir que o usuário digite. Tem um detalhe importante quando é chave primária, que esse aí vai ser o meu campo da chave primária. Eu vou deixar marcado. Quando você definir que esse campo é chave primária, como que eu faço isso? Você vem aqui em cima, ó, set primary key. Aqui, ó, na barra de tarefas aqui do VB, se você der um clique aqui, olha o que vai acontecer com esse campo. Ó, vou clicar, ele vai definir como chave e todo campo que é definido como chave, ele obriga que o usuário cadastre aquele dado. Eu não consigo desmarcar aqui, ó. Eu não consigo marcar ele como para permitir dado em branco. Aí, ó, quando eu faço isso, ele dá essa mensagem para mim. Tá vendo? De erro. Vamos lá, vamos continuar a construção da minha tabela. Eu tenho o nome CLI. Se a gente olhar na apostila, ele é char de 40. Então, eu venho aqui, char de 40. Pessoal, existe uma possibilidade de você criar ele como char ou varchar de 40. Qual é a diferença entre char e varchar? Isso é pergunta de prova. Quando você criar ele como char, significa o seguinte, que na hora que o usuário digitar um nome, vamos supor, você separou lá 40 espaços para eu digitar um nome com no máximo 40 caracteres. Se eu, por um acaso, na hora que estiver cadastrando o cliente, ocupar só 8 desses 40 dígitos, quando você colocar ele como char, os outros 32 dígitos, vão ser ocupados por espaço. Ele completa o campo com espaço. Tá? Olha bem isso. Quando eu deixar como varchar, ele limita em no máximo 40 dígitos. Isso significa o seguinte, se eu usar 8, um nome, por exemplo, meu nome é Alberson, ele tem 8 dígitos só. Os outros 32 ele ignora, ele não vai ocupar espaço.
na hora da gravação do registro. Então, seria mais interessante usar como varchar, tá? Próximo campo da minha tabela. Aqui eu usei como char, não tem diferença nenhuma usar como char ou varchar. Salário agora. Então, vamos lá. Salário, CLI. Eu vou usar esse nome, salário CLI. Você percebe que aqui, ó, salário CLI. E aí, ele vai ser do tipo real. Real é o dado para acertar salário de pessoas, tem aí dígitos após a vírgula, tem a parte fracionada do número, né, do salário, no caso. Tem o sexo do cliente, ou seja, ele é char de 1, já expliquei para vocês que sexo CLI é char, né? É char de 1, ou seja, eu tenho que ocupar aquele 1 dígito, né? M de masculino, o F de feminino. Então, agora eu vou chegar aqui e vou colocar nascimento. Vocês percebam que aqui na apostila está como nascimento e no código que tem na apostila aí é nascimento CLI. Então, eu vou dar um nome certinho aqui, tá? Vou mudar aqui para nascimento CLI, tá? Opa, nascimento CLI. E aí, esse nascimento CLI é date time. Date time é o dado do tipo data, date time, tá bom? Ou seja, eu criei a minha estrutura da tabela. Gente, vamos rapidamente dar eu vou fazer uma exposição aqui de algumas situações que a gente pode ter na nossa tabela aqui, tá? Então, eu criei o campo código do cliente como chave primária, tá? Só para título de exemplo, eu vou salvar essa minha tabela. Para eu salvar essa minha tabela, se eu tentar fechar aqui, ó, ele vai perguntar para mim, você quer salvar as alterações dessa sua tabela? Sim, eu quero sim. Aí eu vou dar um nome para ela, clientes. Ou seja, essa minha tabela dentro do meu banco de dados da loja, essa aqui é onde eu vou gravar os dados dos meus clientes. Então, eu vou dar um clique no OK. Quando eu fecho isso, você percebe, cadê o cliente aqui? Você abre aqui e você vai ver que já existe um local que eu já consigo gravar os dados do meu cliente. Eu não preciso nem ter o programa aqui do VB feito. Através dessa minha tabela que eu criei agora, eu já consigo, então, cadastrar, alterar e excluir registros de cliente ali. Vamos fazer um teste. Clico com o botão direito e aí, ó, Show Table Data. Tá? Se você vir na apostila aqui, ó, quando eu termino de criar a minha tabela, tá? Aí, ó, vou fechar, ele pede para eu gravar, dar um nome para a minha tabela, né? Eu dou o nome da minha tabela aqui como clientes, aí, ó, tá? E aí eu abro a minha tabela de clientes nessa areazinha do banco de dados aqui. Isso aqui, em se tratando de ser banco de dados do MySQL, gente, essa estrutura aí que tem loja MDF, Database Diagrams, Table, Views, Stored Procedures, Functions, não sei o que, tudo isso aí em banco de dados é tratado como objetos do banco de dados loja. Tá? Loja MDF é composto pelo objeto Database Diagrams, Tables, Views, Stored Procedures, Functions e assim por diante. Tá? Então, essa é a estrutura os objetos do meu banco de dados. E aí, vamos lá. O meu projeto de clientes. Antes de entrar nesse meu projeto de clientes, que não é esse aqui que a gente vai usar da página... Não é esse da página 110 que a gente vai usar. A gente vai usar o lado final da apostila que está como anexo. Então, gente, antes de fazer isso, agora nós vamos na prática aqui. E só tem aqui, não tem lá na apostila. Então, está aí o exemplo prático para vocês. Eu quero cadastrar clientes aqui, ó. Então, Show Table Data. Dou um clique aqui. Ele abre a minha tabela de clientes. Não, aqui eu consigo ver os clientes que eu já tenho cadastrado. Nenhum por enquanto. Então, vamos lá. Cliente 1 é o Alberson. Salário dele, 10,1. Sexo, masculino. Ó, se eu tentar digitar outra, na hora que eu sair, você vai ver ali, ó. Nascimento, 6/7
de 1970. Olha aí, ó, ele vai dar essa mensagem de erro. Por quê? Ele está falando para mim aqui, ó, que o valor da linha 1 na coluna 5, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó, data de nascimento, ela não condiz com data time, ó. Então eu tenho que vir aqui, eu tenho que definir isso, ó, 06/7 de 1970. Vou dar um tab, ó, agora ele está falando aqui para mim, ó, o dado da linha 1, ele não é permitido. Por que não é permitido isso daqui, ó? É por causa de eu ter posto isso daqui, ó, M masculino, olha lá, gravou, tá vendo? Se eu fechar esse meu banco de dados, eu vou fechar o VB, banco de dados é uma coisa, VB é outra, né? Se eu quiser trabalhar, se eu quiser fazer um programa em Java nesse momento para procurar quais os clientes que eu tenho cadastrados, ele já acha o Alberson lá, independente de ser VB. No C Sharp, eu consigo acessar o Alberson que está ali dentro da tabela de clientes. Para tudo isso, eu preciso saber dados desse banco de dados para eu poder fazer a programação e acessar esse banco de dados, certo? Se eu criar uma tela aqui no meu VB para acessar um banco de dados que você fez com o professor Bruno do MySQL, vou conseguir? Consigo? Consigo sim. Tá? Para isso tem que ter o código específico para esse meio de acesso. Não é muita coisa que diferencia do que a gente vai aprender. Volto a repetir. Gente, vamos voltar lá na tabela de clientes. Então, eu fechei o VB, abri de novo aí, mandei carregar aqui para dentro, né, desse meu projeto, está o banco de dados aqui, a minha tabela, vamos abrir a minha tabela de clientes. 2 dias depois, quando eu abro, vocês vão perceber aqui que eu tenho o meu cliente 1 cadastrado. Vamos tentar cadastrar outro cliente com o código 1. 1 é o José, ele ganha R$1.000, ele é do sexo masculino e ele nasceu no dia 8/1/2000, por exemplo. Vamos dar um tab. Olha agora o que ele jogou. Você percebe, gente? Eu não fiz programação nenhuma para isso. Essa verificação aí de não permitir que os registros sejam duplicados, cadastrados com o mesmo código aí, isso é uma tarefa do gerenciador de banco de dados que você está usando, que no caso meu aqui é o MySQL, o SQL Server. O MySQL faz a mesma coisa. Isso é uma característica do banco de dados. Quando você tem um software de banco de dados, ele prevê a integridade do dados, a consistência do dado. O que é a consistência? Eu tentar digitar uma data inválida aqui, o próprio gerenciador de banco de dados vai travar isso e não vai deixar eu gravar. Tudo bem? Então, aqui eu tenho que mudar o código aqui do cliente. Ok, fechei. Vamos mudar aqui o código do meu cliente. O cliente agora vai ter que ser o 2. Ah, pode ser o 20? Pode, sem problema. Passando para baixo, já gravou, tá? Ou seja, eu tenho o cliente 1 e o cliente 20. Como é que eu apago esses registros se porventura eu quiser apagar por aqui? Eu clico aqui, botão direito, e aí eu falo delete, né? Delete, como queiram. Apaguei. Agora, se eu quiser cadastrar um outro cliente 1, eu posso? Pode sim. Aqui, a Maria, ela ganha R$10.000 por mês. Ela é do sexo feminino. Salário dela, quer ver uma coisa? 1/20/2020. Aí, ó, tá dando inconsistência na data. Por isso que ele não tá deixando gravar, tá? Aí, ó, não é uma data válida, ó, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? 1/20 não existe. Existe 20/1, por exemplo. 20/1/2020. Olha lá, ele deixou gravar. Mas e a ordem disso? Não tem problema. Eu não preciso gravar esses registros em ordem, mesmo porque quando eu precisar que o programa busque esse registro, ele vai achar. Gente, essa minha tabela ela tem um campo como chave primária. Então eu vou excluir esses 2 registros agora e vou fazer uma alteração. Excluir esse e vou excluir esse registro também, tá? Vamos excluir, vamos fechar a tabela. Agora, Alberson, faltou um campo na minha tabela. Botão direito, e aí
eu vou vir em Open Table Definition. O que faz isso? Permite eu alterar a estrutura da tabela. Eu quero incluir mais um campo lá, para na hora que eu cadastrar registro, ter mais um dado gravado do cliente lá. Clicou aqui, ó, ele abre aquela área de novo. Gente, só para exemplificar. Marco esse. Pressionando o Shift eu consigo selecionar os dois. E aí eu vou dar um clique na chave primária. Olhem a diferença que vai acontecer na minha tabela nesse momento, na hora que eu for fazer teste de cadastro. Vocês perceberam lá que eu só podia ter o cliente 1 cadastrado uma vez. Vamos fechar a tabela. Ele vai perguntar se eu quero gravar a alteração, eu vou dizer que sim. Ah, esse errozinho aqui vai ser comum aparecer, tá? O que acontece? Eu vou ter que verificar aqui, aí depois na próxima videoaula eu posto isso para vocês. Quando você tem uma estrutura de tabela criada, tá? Eu vou fazer o exemplo aqui, mas eu vou excluir essa tabela e vou incluir de novo. Tem uma área aqui no VB que a gente configura para ele permitir que eu altere a estrutura da tabela, senão ele não deixa, tá? Então eu vou cancelar isso daqui e o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso daqui, ó, não quero salvar, e aí eu vou excluir essa tabela e vou construí-la rapidinho aqui de novo, tá? Só para título de exemplo, adicionar nova tabela, pode ser o mesmo nome, tá? Code CLI do tipo inteira, nome CLI, varchar, né, que eu tinha falado para vocês, de varchar de 40, entre parênteses aqui, ó, tá? Sexo CLI, que é char de 1, salário CLI, que é real, que eu tinha falado para vocês, e o que mais que eu tinha na estrutura da minha tabela? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima, só para relembrar, que eu não estou lembrado de todos os campos que eu tinha na minha tabela. Nascimento CLI. Nascimento CLI, que é do tipo DateTime. Pessoal, vamos supor que eu queira esse e esse campo como chave primária. Marquei os dois com Shift, marquei a primeira, pressiono o Shift e clico na segunda com o Shift pressionado. Marquei as duas. Aí eu vou dar um clique agora aqui, ó. Marquei os dois como chave primária. Você vê que os dois campos agora são obrigatórios. É um outro exemplo até que eu vou fazer de não gravar dados nos demais campos. Vamos lá. Vou salvar a tabela como tabela de clientes novamente. Clientes. Tá? O que eu vou fazer agora? Prestem atenção. Vou abrir a minha tabela. Show Table Data. Abri a minha tabela. Cliente 1 é o cliente A. O sexo dele não vou entrar, salário não vou entrar e o nascimento dele eu não vou entrar. Gravou. Mas espera aí, por que ele deixou eu gravar esse primeiro registro, essa primeira tupla da minha tabela, sem sexo, sem o salário e sem o nascimento? Porque eu tinha marcado o hello nu lá no momento que eu criei a tabela. Olha agora aqui se eu tentar cadastrar cliente 2 sem um nome, mas eu vou colocar um sexo masculino, um salário R$10 e não vou entrar com a data do nascimento. Olha ali, ó. Olha o que ele joga para mim. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, que eu não posso inserir um valor nulo na coluna nome do cliente. Ele não pode ser nulo. Eu não posso deixar como nulo. Ou seja, o gerenciador de banco de dados está funcionando. Ele compõe a chave primária. Então, esse cara aqui vai ser o B. Olha uma coisa curiosa agora. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, eu posso ter o cliente 1B. Ué, mas o 1 eu já tenho cadastrado. Só que agora, gente, quem compõe a minha chave primária é o código e o nome. A combinação 1A já existe, não poderia tentar cadastrar de novo. 2B já existe. 1B não existe, aí ele vai deixar gravar. Você quer ver uma coisa? Ó, masculino, salário
R$110. Nascimento, não vou pôr não, só para título de exemplo. Olha lá, ele gravou. Então, no momento que vocês forem definir quem são os campos que compõem a chave primária das suas tabelas, tem que se tomar muito cuidado em conhecer a regra de negócio. O que é a regra de negócio? Se o seu cliente para o qual você está desenvolvendo, criando uma tabela dentro de um banco de dados, como você vai chegar para o seu cliente e falar assim, ô amigo, eu vou construir aqui a tabela de cadastro de cliente. Como é que funciona o cadastro seu de cliente? O cliente seu ele pode ter vários códigos? Pode. Opa, então eu tenho que compor isso com um outro campo da minha tabela. Aqui, ó, o cliente 1 ele pode ter o nome A e o nome B. E eu posso fazer uma outra coisa aqui, ó. Eu posso ter o 2, o meu cliente 2 ser o A também, ó, tá? Ele deixa gravar. Ou seja, o meu cliente 2 ele pode se chamar A e pode se chamar B. Isso aí que eu fiz, é lógico, a título de exemplo, está errado. Não é assim que funciona. Mas eu posso ter o cliente 1 com CPF e tal, e o cliente 2 com o mesmo CPF, se fosse um CPF, por exemplo, poderia. Para certos tipos de tabela, a gente já, automaticamente, a gente vai ter um campo só que compõe a chave primária, que normalmente é o código do cliente, certo? Então, convém a vocês aí tomarem certos cuidados de, no momento que está construindo a tabela de cliente, conseguir, através de uma entrevista com o seu cliente, saber quem é o campo que vai unificar os registros dentro da tabela. No meu caso aqui, agora de exemplo, está o código do cliente e o nome do cliente. Não entendi, professor. Botão direito, Open Table Definition. Olha lá, eu deixei código e nome, tá aqui, ó. A chave primária está aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, é a combinação deles, a combinação de registro. 1A é diferente de 2B, que é diferente de 1B, que é diferente de 2A. Você percebe? Se eu tentar cadastrar de novo, ó, 1A, que é o primeiro registro que eu tenho gravado aqui na minha tabela, ó, importa-me lá o sexo. Vamos colocar aqui o sexo feminino. Salário, R$1.000, ó. R$10.000, sei lá, R$100.000. E aí a data de nascimento. Vamos pôr uma data de nascimento aqui, ó. 1/1/2020. Aí, ó. O que ele está dizendo aqui, ó? Violação de chave primária. Tá? O que significa? Não pode inserir valor duplicado na chave. Olha aqui, ó. Cannot insert duplicate key. Ou seja, não pode inserir valor duplicado na chave primária. É só avaliar isso. Toda vez que antes de fazer a programação no seu programa em VB, convém vocês testarem todas as tabelas que vocês estão fazendo para ver se está condizendo com aquilo que você esperava. Onde é que já se viu um cliente eu ter vários nomes para cliente 1? Não posso ter isso. Tá? A não ser que fosse uma situação assim... sei lá, a empresa 1 pode ter o cliente A, o cliente B, o cliente C. Esse código do cliente aí seria o código da empresa. Talvez até justificaria esse código aí, né? Mas já não serviria como código do cliente, serviria só como o código da empresa para a qual o cliente está. Você percebe, então, que confusão que a gente faz? Então, para essa tabela aqui, não convém a gente manter aquele exemplo que está na apostila, que é esse aqui, ó, só o código do cliente como chave primária, certo? Para essa nossa tabela, nós vamos usar esse exemplo, eu vou recriar essa tabela aí, né, para a gente deixar definido isso para o nosso projeto. Então, vou apagar isso daqui, aí eu vou construir de novo aqui e vou deixar essa construída para nós, tá bom? Só para criar novamente, add new, né? Code CLI é do tipo inteiro, nome CLI, que é do tipo varchar de 40 para seguir o que está na apostila. Vou colocar o salário do cliente, que é do tipo real, o sexo do cliente, que é char de 1
e vou colocar o nascimento, que é a data de nascimento do cliente, que ele é do tipo DateTime. Vou definir somente, aí está a mudança, somente esse campo como chave primária e vou obrigar o usuário a cadastrar todos os registros agora. Todos são obrigatórios. Olha a diferença, vai pedir para eu salvar a tabela, vamos salvar como clientes. Deixa eu até ver se foi clientes mesmo que eu gravei, para depois eu não... eu poder... clientes, isso mesmo. Clientes, dou um clique no OK, pronto. Essa tabela é que eu vou usar agora para a continuação do nosso, nas nossas próximas aulas. Se eu clicar aqui, gente, né? Vamos lá para mostrar a área de registro. Vamos perceber aqui, ó, cliente. Vou tentar cadastrar o cliente 1 sem nome, sem salário, sem sexo e sem data de nascimento. Aí, ó, pelo fato de eu ter tirado a marcação do hello null lá, ele me obriga a entrar com nome, salário, sexo e o nascimento. Vamos tentar isso, ó. Alberson. Não informei salário, não informei sexo, ele continua não permitindo que eu cadastre esse cliente. Se eu fizer um programa, gente, que o usuário deixe lá no VB, no C#, no PHP, esses dados sem preencher, ele trava o programa, que o banco de dados aqui não vai permitir cadastrar, tá? Então, sem... Tento gravar e ó, não deixa, de novo. Cliquei sem querer aqui no ajuda, aqui, ó. Então, vamos lá, sexo do cliente agora aqui, masculino, e vamos colocar já a data aqui, 1/1/2020. Cadastrei o meu primeiro cliente, tá? Então, isso serve aí de exemplo para a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre. Espero que vocês tenham entendido, compreendido essas explicações iniciais. Isso aqui é uma parte conceitual, que aí a gente vai construir agora na próxima videoaula a tela para eu cadastrar dados em VB, para cadastrar dados nesse banco de dados do SQL Server. Tudo bem, gente? Bons estudos aí. Eu espero que vocês experimentem, construam uma tabela de cliente igual a essa aí como forma de exercício para vocês. Bom exercício, até mais ver.